Bom dia a todos que nos assistem no Brasil e boa noite a todos os que nos acompanham da China. Eu sou Luiz Augusto de Castro Neves, presidente do Conselho Empresarial Brasil-China, e gostaria de dar as boas-vindas aos que nos acompanham no 4º Seminário Brasil-China com o tema Cinturão e Rota e Brasil, Regras e Coordenação de Políticas. O evento, organizado pelo Núcleo de Estudos Brasil-China da FGV Direito Rio, em parceria com a Embaixada da República Popular da China e o escritório Kincaid Mendes Viana Advogados, conta com o apoio do Conselho Empresarial Brasil-China. O painel de hoje tem como tema Construindo uma conectividade melhor por meio da nova infraestrutura e terá participação de Patrícia Sampaio, professora de Direito Administrativo da FGV Direito Rio, Zhao Jianqiang, CEO e presidente do Conselho de Administração da China Three Gorges Corporation, CTG Brasil, Francisco Queiroz Cavalcantes, professor e diretor da Faculdade de Direito do Recife, e Chen Li Tong, sócio sênior do Dentons Law Firm. Antes de começarmos, tem um disclaimer para ler e peço que todos os demais palestrantes deem a sua anuência, o seu ok. As manifestações expressas por integrantes dos quadros da Fundação Getúlio Vargas e por convidados que participam dos eventos e transmissões online representam exclusivamente as opiniões dos seus autores e não necessariamente a posição institucional da FGV. Reiteramos também que todos aqui presentes concordaram em participar desse evento de forma espontânea e, com isso, autorizam o uso de seu nome, voz e imagem, além de ceder os direitos autorais patrimoniais relativos à sua exposição para essa transmissão, que ficará disponível posteriormente nos canais oficiais da FGV. Para seguir com essa transmissão, pedimos que se manifestem verbalizando ou sinalizando a sua concordância. De acordo. Muito obrigado a todos e passo a palavra agora à doutora Patrícia Sampaio. Lembro que dispõe de 15 minutos para a sua intervenção. Patrícia, a palavra é sua. Muito obrigada, um bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de começar cumprimentando meus colegas de mesa, professor Francisco Queiroz, doutor Zhao Jianqiang, o professor e embaixador, desculpem, Luiz Carlos Castro Neves, e o doutor Chen Li Tong. Dar um cumprimento especial ao professor Evandro Menezes, que realiza com tanto afinco e há tanto tempo um trabalho tão relevante de aproximação da academia entre o Brasil e a China. Acompanho o trabalho do professor Evandro talvez há mais tempo do que nós gostaríamos de confessar, e é realmente um prazer e uma satisfação ver o protagonismo que o trabalho dele, o núcleo que ele desenvolve, vem desempenhando nessa aproximação tanto da academia quanto do mercado, das empresas. Então, eu vou pedir licença aos senhores para compartilhar aqui um conjunto de alguns slides que nos permitam, de alguma forma, desenhar uma cena para um debate sobre oportunidades de aproximação entre os dois países. Vou falar um pouco aqui da experiência recente do Brasil com infraestrutura, que é o tema a que eu me dedico, né, no trabalho principalmente da nossa pós-graduação em Direito da Regulação, e o sumário que eu propus aqui um pouco para o nosso diálogo, ele parte de uma ideia que foi muito trazida aí pelo tema que nos inspira hoje, que é a questão da conectividade. E eu gostaria, então, de partir do ponto de que, cada vez mais,
é tênue e desaparece essa linha que separa o físico do digital. Então, quando nós pensamos em conectividade, pensamos em infraestrutura, cada vez mais infraestruturas tão físicas quanto ferrovias, rodovias, portos, energia, dependem da tecnologia, dependem de dados, dependem da evolução tecnológica para gerar eficiência, para conseguir aumentar a produtividade. E esse ponto é um tema bastante relevante para o trabalho da academia e no qual o mercado e a tecnologia chinesa vem desempenhando um papel extremamente relevante. Então, cada vez menos temos dois mundos, o físico e o digital, mas temos sim mundos que se interconectam e um não vive mais sem o outro. E nessa evolução tecnológica que nós vimos acompanhando nos setores de infraestrutura, não há a menor dúvida de que o capital privado é fundamental, tem sido e será cada vez mais essencial como motor de investimentos no Brasil, e o mercado chinês tem sido um protagonista importante. Eu vou procurar trazer alguns dados que ilustram o papel que o mercado chinês tem desempenhado junto à infraestrutura brasileira e a oportunidade que temos para que esse intercâmbio cresça cada vez mais. Oportunidade essa que também está ligada a uma agenda reformista que o Brasil tem adotado recentemente, inclusive com importantes modificações legislativas no cenário da nossa infraestrutura. Então, partindo do diagnóstico, eu gostaria de comentar, nesse contexto de América Latina e Caribe, que dados do Banco Interamericano de Desenvolvimento mostram que o nosso país, o Brasil, não está muito bem posicionado relativamente a muitos de seus pares quando nós falamos de investimentos em infraestrutura como porcentagem do PIB. Então, é um diagnóstico, não é? Quando nós vemos que a nossa barra ali no gráfico ela é inferior à média, inclusive da América Latina e Caribe, isso nos fala sobre um gap, sobre uma lacuna de investimentos históricos, mas nos fala também sobre uma oportunidade para investimentos privados crescerem, porque o Brasil efetivamente necessita, é um país de dimensões continentais e necessita profundamente de investimentos na sua infraestrutura de transporte, na sua infraestrutura energética, na sua infraestrutura de telecomunicações. E isso fica também bastante evidente quando nós olhamos os dados do Fórum Econômico Mundial, esses dados pré-Covid, dados de 2019, mas que mostram que num ranking de 171 países, o Brasil ocupava a 71ª posição no ranking geral de competitividade, porém, a nossa infraestrutura puxava a nossa nota para baixo, né? Em infraestrutura, o Brasil ocupava apenas a 78ª posição, o que também, se de um lado mostra a ausência de investimentos suficientes, de outro lado nos aponta aí para uma oportunidade de investimentos, nos mostra o potencial do mercado brasileiro e das necessidades da sociedade brasileira para desenvolvimento de infraestrutura. E é nesse contexto que é preciso que se diga que a China tem sido uma grande protagonista e uma grande parceira do Brasil no desenvolvimento de investimentos em infraestrutura. Então, esses são dados recentes divulgados pela imprensa brasileira, dados de essa notícia de agosto de 2021, reverberando dados entre 2007 e 2020, mostrando que as empresas chinesas investiram nesse período de tempo, nesses 14 anos, em cerca de 176 projetos no Brasil, e o Brasil foi destinatário de 47% de todos os investimentos da China na América do Sul, mostrando o prestígio que o mercado brasileiro tem recebido por parte da China. Esses investimentos, portanto, somam cerca de 66 bilhões de dólares, dos quais 76% direcionados ao setor de energia elétrica e extração de óleo e gás. Portanto, nós notamos uma concentração desses investimentos no setor de energia
e a China certamente já é um player de enorme relevância no mercado energético brasileiro, mas mostra também a oportunidade de se diversificar esses investimentos com investimentos em outros mercados que também me parecem bastante promissores aqui na realidade brasileira. Então, para comentar um pouco do contexto pelo qual o Brasil está passando neste momento em matéria de infraestrutura, me parece que é extremamente relevante nós destacarmos 3 leis, uma aprovada no ano passado, 2 neste ano, o Marco Regulatório do Saneamento, portanto, aprovado em 2020, abre um mercado até então praticamente fechado, praticamente baseado em empresas estatais, com honrosas exceções. Agora é um mercado que se abre a um modelo de regulação que vai confiar principalmente nas concessões como modelo de desenvolvimento, abrindo aí a oportunidade de muitos negócios. O nosso setor de gás natural, também historicamente um setor verticalmente integrado, abre-se por uma série de contextos e por um novo marco regulatório do gás natural, aprovado agora em 2021, abre-se para uma oportunidade de maior concorrência e, portanto, maiores investimentos em todos os segmentos dessa indústria. Recentemente, aprovamos também no Congresso Nacional uma lei que mexe com as concessões de rodovia, abrindo caminho para a instalação dos chamados sistemas de livre passagem, que são aqueles sistemas em que o pedágio é cobrado não mais tradicionalmente nas casas de pedágio, né, nas estações de pedágio, mas sim por meio de uma mensuração eletrônica que, inclusive, torna mais próximo da realidade em que o usuário paga pelo que efetivamente, entre aspas, consome daquela rodovia, pelo trecho que ele caminhar. Então, temos agora, bastante recente, mais um avanço tecnológico previsto agora na nossa legislação com relação ao free flow nas rodovias. E temos ainda um conjunto de mudanças legislativas que estão em estágio relativamente avançado no Congresso Nacional. Temos, então, a proposta de alteração do marco regulatório do setor elétrico para abertura cada vez maior do varejo, né, da distribuição à concorrência. Temos uma proposta de reforma do setor postal que, para além de lidar com a desestatização da empresa estatal brasileira, tem muito a ver com a tecnologia, com o avanço tecnológico e uma necessidade que a sociedade brasileira está tendo de repensar qual é o futuro do modelo postal e nesse mercado que é cada vez mais conectado, nessa sociedade que é cada vez mais dependente de fluxos de informações, de fluxos de mercadoria. Então, estamos aí também com uma proposta de reforma do setor postal. Muito relevante é a proposta de reforma conhecida como BR do Mar, que é a proposta de reforma regulatória da navegação, propondo uma maior competição na navegação, especialmente de cabotagem, e, finalmente, a discussão em torno do marco regulatório do setor ferroviário, essa que começa em 2018, mas sofreu um importante andamento agora em outubro de 2021, com a aprovação de um substitutivo, e que tem, paralelamente, no presente momento, uma medida provisória em vigor do governo federal. É claro que nós podemos ter uma ou outra crítica pontual a uma ou outra modificação que esses marcos regulatórios propõem, mas a mensagem que eu queria deixar é uma mensagem de um país que está buscando atualizar os seus setores de infraestrutura e, com isso, abrir novas oportunidades de negócios, porque somos um país que fez um diagnóstico de que precisamos e muito de investimento em infraestrutura. Então, com isso, surgem oportunidades, novas ferrovias, tanto no modelo tradicional de concessão, quanto em um modelo inovador que está sendo discutido no Congresso Nacional, que é a possibilidade de se ter ferrovias meramente autorizadas, novos terminais portuários sendo licitados, esse que já é um modelo bastante conhecido do país, de desestatização de terminais portuários,
mas que vem aí com uma proposta do governo federal de uma importante inovação, que seria também a concessão e a admissão de investimentos privados nas administrações portuárias, essas que historicamente também são regidas especialmente por empresas estatais, pelas conhecidas companhias docas. Também temos um programa permanente de concessões rodoviárias e que vem se atualizando tecnologicamente. Temos crescimento de demanda no setor elétrico, esse no qual a China já é um protagonista na realidade brasileira, e o grande mercado que vai se abrir, que já está se abrindo no saneamento a partir da reforma de 2020. Então, só para deixar aqui alguns dados ilustrativos do potencial que me parece que ainda temos para investimentos em infraestrutura no país, eu queria chamar a atenção desse dado sobre transporte de carga, a matriz de transporte de carga brasileira, e destacar que o setor ferroviário no Brasil, ele responde por apenas 15% de toda a carga transportada, em que pese o Brasil ser um país de dimensões continentais. Então, me parece que nesse aspecto temos muito a aprender com a China, onde a matriz ferroviária já responde, né, por cerca de 37%. Esses são dados da Associação Nacional de Transporte Ferroviário. Da mesma forma, enquanto o Brasil tem apenas uma densidade de 3,4 quilômetros de ferrovia para cada 1.000 quilômetros quadrados de território, a China tem uma densidade de 13,2, novamente mostrando aqui que há um potencial muito grande de intercâmbio nesse setor que é tão relevante para as exportações brasileiras, não é? A logística ferrovia-porto, ela tem um potencial de gerar enormes eficiências para a exportação brasileira, sendo conhecido de todos o papel relevantíssimo que o mercado chinês tem para o Brasil em matéria de exportação. Da mesma forma, deixar aqui um dado do saneamento, dados do Sistema Nacional de Informações de Saneamento mostram que 83% da população brasileira tem acesso à água potável, mas nós sabemos que essa rede muitas vezes é intermitente e muitas vezes pode ter questões de qualidade de água, como os cidadãos aqui do estado do Rio de Janeiro vivenciaram no passado recente. Mas mais grave é a situação do esgotamento sanitário, em que apenas 54% da população é atendida por rede de esgoto e um percentual menor ainda e um percentual menor ainda recebe a possibilidade de tratamento desse esgoto. Então, a reforma de 2020, associado a um programa grande dos municípios, das regiões metropolitanas de atração de investimentos privados em matéria de saneamento, também nos traz aqui uma oportunidade enorme de negócios. E, finalmente, falando dele, o setor de energia elétrica, um setor onde temos investimentos privados já há bastante tempo e muito relevantes, e um papel muito importante das empresas chinesas. Nós temos um desafio como país de, para os próximos 10 anos, aumentar a nossa capacidade de geração em cerca de 43%. Nesse gráfico, a linha azul mostra a projeção decenal de crescimento do país entre 2019 e 2029, portanto, um momento pré-Covid, mas o plano decenal de energia pós-Covid, que é a linha amarela, também nos mostra que após a queda observada em 2020, há uma retomada do setor e essa retomada é crescente e chega exatamente a essa ordem de 43% de aumento de demanda esperada para os próximos 10 anos. Então, essas são algumas oportunidades de investimento e esses investimentos são essenciais à conectividade não só do nosso país, mas do nosso país com o exterior e com a China, em especial, através da nova Rota da Seda. E com esses dados e com essas oportunidades, eu gostaria, então, de agradecer novamente a oportunidade de ter trazido aqui algumas informações sobre o que eu vislumbro ser
uma possibilidade, muitas possibilidades de investimento e de parceria entre Brasil e a China, e fico à disposição para qualquer questionamento, para qualquer possibilidade de nós evoluirmos no debate. Muito obrigada. Muito obrigado, Patrícia. Sua exposição foi extremamente clara. Eu tomo a liberdade de acrescentar, complementando o que a Patrícia falou, mencionando a publicação do Conselho Empresarial Brasil-China sobre investimentos chineses no Brasil. Essa publicação foi lançada há poucos meses e ela se refere a investimentos chineses no Brasil a partir de 2007 até 2020, por número de projetos, por quantidade investida e você faz a separação entre investimentos anunciados e investimentos confirmados, efetivamente. Essa publicação que aqui está, enfim, e que pode ser obtida no site do CEBC na internet, cebc.org.br. Bom, dito isso, eu passo a palavra para o Dr. Zhao Jiancheng. Zhao, a palavra é sua. Okay. Good morning, everyone. And I'm very glad. Bom dia a todos. Obrigada a todos os panelistas pelas boas-vindas. É uma honra apresentar o primeiro seminário de cinturão e rota das relações Brasil e China. Vou compartilhar a tela nesse momento. First, let me Bom, primeiramente, deixe-me compartilhar algumas ideias da nossa corporação, da nossa cooperação. Nós somos responsáveis pelo maior investimento e o grupo CTG começou o seu negócio com a construção e depois desenvolvendo hydropower in the com upgrade. as hidrelétricas e com o alcance, com o CTG, o grupo CTG First one is clean fez energy. os seus primeiros negócios criando mais geração com as energias federais e com energias renováveis e também com energia solar. Então, a capacidade total instalada foi de 140 gigawatts em operação e em construção. Alguns anos atrás, nós começamos um novo negócio que foi na proteção ambiental. Depois do setor de construção, por muito tempo, no Rio Yangtze, nós tivemos uma nova missão com um novo negócio. Até agora, nós temos mais de 109 projetos que estão sendo realizados com investimentos diretos de quase 155 bilhões. And CTG Brazil E a CTG Brasil começou suas operações em 2013. start our business. Nós começamos nossos negócios In 2013 and mais ou menos em 2013 e depois disso several M&A. nós So, tivemos várias fusões e aquisições quick development in
com o desenvolvimento no setor energético. We can see this is a roadmap. Podemos ver aqui esse roteiro dos desenvolvimentos da CTG Brasil. CTG Brazil A CTG Brasil está presente no país como a segunda maior geradora de energia privada no Brasil. Isso representa mais ou menos 5% da capacidade instalada. Nossa sede é em São Paulo. Nós temos 14 usinas hidrelétricas. In the middle of Brazil, you can see Mais ou menos no centro-oeste, aqui, como vocês podem ver no mapa, nós temos uma presença em 10 estados no total no Brasil. And you may ask why we E vocês vão me perguntar, por que que nós escolhemos operar no Brasil e como destino de investimento? Aqui nós temos 3 motivos principais para isso. O primeiro motivo é como a China e o Brasil têm ótimas relações diplomáticas. Isso faz com que a gente tenha uma base muito sólida para o investimento. O segundo motivo é que o Brasil tem recursos energéticos muito limpos, bem ricos, e uma matriz energética muito privilegiada, principalmente na área hidrelétrica, que corresponde a mais de 60% do serviço do país. E a nossa força é a hidrelétrica. E o terceiro motivo, eu acho que a China e o Brasil very good mutual complementary têm uma complementaridade mútua. effect. So this is the third reason. Então, esse é o terceiro motivo. Come here. And according to the experience in the past De acordo com a experiência nos últimos anos, challenge. a CTG também enfrentou alguns desafios nesse setor. You know, this Como year, vocês sabem, esse ano nós tivemos uma seca e tivemos muitos riscos hidrológicos de muitas situações especially after we que prejudicaram os investimentos. purchased the hydropower in Brazil. A compra das hidrelétricas no Brasil I think ainda é um período favorável, hydrological risk porque há ainda um risco hidrológico muito grande que estamos enfrentando. Esse é um dos primeiros desafios. O segundo desafio right now the percentage of the renewable resources é que a alta porcentagem dos recursos renováveis se tornam cada vez mais raros. might compromise some E isso pode comprometer um pouco a estabilidade da rede, is not stable. porque os renováveis ainda não são uma energia totalmente estável ainda no país. Generation. So this is the second challenge. Então, esse é o segundo desafio. O terceiro desafio é que as hidrelétricas no Brasil já ocorrem há séculos, então há mais de 50 anos, pelo menos. Então, os equipamentos mais antigos fazem com que a disponibilidade e a confiabilidade dessas usinas sejam menor. Esse é o terceiro desafio que nós estamos enfrentando. Depois de adquirirmos
as hidrelétricas para fazermos uma modernização robusta, nós habilitamos as máquinas. Então, o total de investimento para essa modernização foi cerca de 3 bilhões de reais. Isso que vai levar de mais ou menos de 8 a 10 anos para terminar esse projeto de modernização. Então, esse é um projeto muito importante para nós. Isso traz um risco para a disponibilidade. Mas um dos maiores benefícios são os resultados positivos que vão seguir esse projeto de modernização, é que nós vamos melhorar a gestão da operação e de manutenção com altos níveis de automação, eficiência, segurança e estabilidade. E vamos também fazer uma reorganização da gestão da produção. Isso é algo que nós integramos com as nossas subsidiárias uma operação de uma empresa onde nós combinamos e integramos a experiência da CYPC, essa empresa da China, que tem experiência em hidrelétricas, e também carecemos de uma disponibilidade que seja um pouco maior do que o nível anterior a essa fusão. Ainda temos uma disponibilidade acima da média do mercado, mas ainda não é o que desejamos. Então, nós temos que ter um fornecimento de energia confiável e robusto no Brasil. Desde o início, nós localizamos as operações, adaptamos para o local, fizemos uma integração cultural e a diversidade. No Brasil, nós implementamos ativamente uma estratégia de adaptação, de localização, fazendo uso completo das vantagens existentes no mercado para impulsionar o desenvolvimento da cadeia de valor. Nós também estamos comprometidos em fomentar culturas diversificadas e inclusivas, promovendo a integração cultural entre a China e o Brasil, prosperando para atingir uma cooperação entre todos ganham em grande escala. E também procuramos promover a empregabilidade local para contribuir para o desenvolvimento socioeconômico de longo prazo no país. Também estamos prestando muita atenção na parte ambiental, na parte com atividades sociais e também para melhorar nossa governança. Podemos ver que nós gastamos muito na área ambiental e social. Por exemplo, no ano passado, nós gastamos mais de 22 bilhões em projetos ambientais no ano de 2020. E também agora em 2021. O mesmo com projetos sociais. Também estamos nos envolvendo em projetos de inovação para transformação. Por exemplo, tivemos mais de 24 milhões de reais investidos em P&D em 2020. Agora nós temos mais ou menos 25 projetos em andamentos em relação à geração de energia solar, mobilidade elétrica, segurança regulatória e outras frentes de trabalho. Também temos boas parcerias com instituições que são referências
no ecossistema de inovação brasileiro, como a CAT e Senai. And I want to discuss Eu queria discutir algumas considerações aqui com os meus colegas panelistas para compartilhar minhas considerações aqui. Eu acho que o mecanismo MRE é um bom mecanismo para criar e para lidar com esses riscos hidrológicos. Após muitos anos e de um período de seca, principalmente em 2021, que nós enfrentamos uma situação hidrológica muito séria, é necessário a gente revisar todo esse mecanismo para saber como compartilhar esses riscos hidrológicos de forma razoável para fazer investimentos para lidar com esses riscos. E, ao melhorar o desenvolvimento dessas energias renováveis, nós podemos ter uma folga, um hedge para esses riscos hidrológicos. Então, nós recomendamos que a gente simplifique os procedimentos de aprovação para os projetos de energia renovável e fortaleçam esse apoio para o financiamento de projetos de energia renováveis. As renováveis têm um papel essencial no mercado de energia. Então, temos que acelerar esse processo. Isso vai ser muito importante. Até onde eu sei, para obter uma licença de instalação de uma energia renovável, isso leva mais ou menos 11 meses ou quase um ano. Isso parece muito tempo para nós. Então, se for possível acelerar esse processo, seria maravilhoso. E a terceira consideração é que, para mitigar esse risco de estabilidade da rede, causado pela alta porcentagem de energia renovável na matriz, uma das sugestões é estabelecer políticas relevantes para o investimento de estações de energia, de armazenamento de energia, com preços de eletricidade diferentes entre horário de pico e fora do horário de pico. I think that's all what Eu acho que é isso que eu tinha para compartilhar com vocês. E sempre digo que a cooperação é a forma, é o caminho para um futuro compartilhado próspero para toda a humanidade. Muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado, Tchau. A sua apresentação foi muito clara e evidenciou pelo menos um aspecto que eu acho muito importante, é que o investimento chinês no Brasil tem sido um investimento de longo prazo. Não se trata de forma alguma de um investimento especulativo, aproveitando a conjuntura em que ativos brasileiros estejam baratos no mercado internacional. Isso é um dado importante, porque da contrapartida brasileira suscita o desafio de ter uma estratégia de longo prazo para as relações do Brasil com a China. Nós devemos ter um olhar de longo prazo quando falamos nas relações do Brasil com a China. E eu me permito recordar também algo que pessoalmente me toca, que eu vi na primeira apresentação, no primeiro quadro apresentado pelo Zhao, havia uma menção às visitas técnicas que engenheiros chineses faziam a Itaipu Nacional no fim do século passado e no começo deste século, para, segundo ele, aprender como fazer. Foi importante o papel que Itaipu desempenhou no desenvolvimento de Three Gorges. E, nessa época, eu me lembro com clareza, porque eu era membro do Conselho de Administração de Itaipu Nacional, então coube muitas vezes receber delegações chinesas em Itaipu. Bom, dito isso, eu passaria então a palavra ao professor
Francisco Cavalcante. Professor Francisco Cavalcante, a palavra é sua. Bom, cumprimento a todos os presentes. Eu acho que esse seminário é de extremo relevo, e eu acho que é de extremo relevo, inclusive, por termos posições, eu diria, parcialmente convergentes. Eu vou fazer algumas considerações de natureza gerais e depois vou falar sobre temas específicos. Sobre a questão da infraestrutura brasileira, nós temos, inclusive, um núcleo que se dedica ao estudo disso, coordenado pelo professor Marcos Nóbrega, no nosso doutorado na área de Direito da Regulação. Nós temos algumas preocupações muito sérias na regulação em geral no Brasil. A má implantação do modelo de agências, que faz com que nós tenhamos, na grande maioria, entes fortemente capturados pelo setor econômico, entes que não atuam, muitas vezes, de forma objetiva para aquele papel ao qual foram destinados. Essa é uma matéria que eu me preocupo muito com ela desde que fiz o meu concurso para professor titular da Federal em 97 e a minha tese era sobre a criação dos entes reguladores no Brasil. Mais especificamente em relação à área das regulações da infraestrutura, nós temos algumas agências importantes, como a ANTAC, que é uma agência hoje que tem um papel muito politizado, a ANTT, a ANAC, que também não atua bem, e ainda a Agência Nacional de Energia Elétrica. Eu daria para a gente fazer, não uma pequena fala, mas um semestre didático sobre a politização e a partidarização da atuação dessas agências com capturas político-econômicas. Mas vamos, para fechar mais o tema, para a ideia a questão da infraestrutura. É um item econômico importante, onde o Brasil tem uma estrutura caótica. Eu fui ligado à ferrovia, que eu fui muitos anos juiz federal, desembargador federal, mas minha primeira atividade como profissional da área jurídica foi como advogado da Rede Ferroviária Federal, S.A., que havia sido resultante de um processo de encampação da ferrovia inglesa Great Western Railway Brazil Company e depois Rede Ferroviária do Nordeste, depois Refesa. E eu sempre acompanhei muito a questão da malha ferroviária. Uma malha ferroviária que chegou a ter 38 mil quilômetros. Hoje tem pouco mais de 27 mil quilômetros, dos quais 7 mil estão inativados. Nós temos apenas 20 mil quilômetros de malha ferroviária ativa. E um aspecto interessante ou desinteressante, mas peculiar, é que essa malha ferroviária, regra geral, é uma malha ferroviária que se preserva para fins apenas de corredores de exportação. Se nós imaginarmos transportar uma carga de grande porte do porto de Suape, em Pernambuco, para 2.000 quilômetros do porto do Rio de Janeiro, ou mais embaixo, o porto de Santos, não é possível por via ferroviária, porque não há essa conexão mais. Se nós imaginarmos que vamos fazer por cabotagem, nós vamos ver daqui a pouco também a grande dificuldade pelo número muito pequeno de empresas de cabotagem com condições razoáveis de funcionamento no território brasileiro. Nós temos, como até a professora falou anteriormente, no Brasil apenas 24% da nossa carga transportada por ferrovia. Imagine que na Rússia são 81%, no Canadá 46%, na Austrália 43%, nos Estados Unidos 43% e na China 37%. Os investimentos na área ferroviária estão escassos, algumas concessões não funcionam, como, por exemplo, toda a malha da região Nordeste foi destruída e permaneceu apenas a concessionária que
ficou responsável por essa malha, foi erradicando quase todos os trechos e deixando apenas um pequeno trecho de São Luís para Fortaleza, que, por interesse econômico do grupo controlador da ferrovia, e é o mesmo grupo que passou a ser responsável pela construção de uma malha que sairia do Piauí, em Eliseu Martins, até Salgueiro, em Pernambuco, com 2 ramais para Pecém e para o porto de Suape. Nós temos apenas um pequeno trecho, cerca de 1/3 da obra, em andamento e dirigindo-se especificamente para o porto de Pecém, onde o grupo empresarial tem uma siderúrgica. Há um absoluto descontrole do governo e de governos tantos, não especificamente desse, de vários outros, das administrações públicas, sobre essas concessões. As concessões ferroviárias no Brasil não têm funcionado muito bem. A ideia e os projetos, são 3 grandes projetos que nós temos, é sempre de corredor de exportação das nossas commodities, o que vai consolidando o Brasil no papel de apêndice das grandes economias. Isso preocupa muito, porque isso corresponde a um modelo econômico que vai sendo implantado, onde nós temos uma grande massa de trabalhadores desqualificados e cada vez mais vamos ampliando um desemprego estrutural e não meramente e permanente, não meramente circunstancial. A professora falou bem sobre a questão da conectividade e o expositor chinês sobre a questão da integração, inclusive, com os meios de comunicação, etc., etc. Nós vamos cada vez mais temos atividades das mais tradicionais, como a agricultura no Centro-Oeste, controlada por sistemas de computação, com equipamentos de grande porte, todos controlados por computador, com o desemprego para milhares de empregados. Imagine que em algumas áreas rurais da China mantém-se a cultura, o trabalho rural manual para evitar desempregos, e nós aqui temos cada vez mais uma economia pujante do agronegócio e um desemprego ampliado nas periferias das cidades. Isso é um problema sério que vai, evidentemente, não sei quando, mas vai gerar enormes conflitos maiores do que nós estamos tendo hoje, representado por violência urbana, etc. Muito bem. Nós temos outro problema muito sério no Brasil em relação a grandes investimentos. Eu sei que a China também tem, em relação à questão ambiental, controle de poluição, que nem funciona bem cá e nem lá. O exemplo, a construção da enorme e pujante usina das Três Gargantas teve danos ambientais fortíssimos, mas eu não vou falar sobre casos chineses, vou falar sobre casos brasileiros. Nós temos tido um descontrole sobre desmatamento de áreas de preservação da Amazônia. Nós temos, apesar de termos uma legislação que quem lê de fora vai encontrar uma legislação aparentemente de boa qualidade, mas com muito pouca efetividade. Tive a oportunidade, em vários eventos, de mostrar que de nada adianta ter uma legislação boa, primeiro, se os mecanismos infralegais, as normatizações dos entes responsáveis, como o IBAMA, ICMBio, as agências de Estado, vão sendo aos poucos sendo dissolvidos ou desidratados, até como política clandestina de governo, e nós temos danos ambientais terríveis, como nós estamos encontrando hoje em regiões como a região do Centro-Oeste, a região da parte sul da Amazônia, e por aí vai. Então, esse é um problema muito grande. Nós teríamos que ter um reforço na ferrovia de modo a reduzir alguns danos que são frequentes e constantes e o custo do transporte rodoviário. Quem conhece a exportação de grãos levada pelas grandes carretas, a parte ferroviária não é tão significativa, sabe quanto se agrega no custo e quanto isso reduz a capacidade,
o retorno financeiro da produção. Isso é um elemento bem complexo. Outro aspecto que eu gostaria de falar é sobre algo que foi mencionado também pela professora, é sobre a questão da atividade transporte marítimo de cargas no Brasil. A gente faz uma comparação, por exemplo, com a China. A China, em 30 anos, conseguiu ter uma frota mercante esplendorosa. Eu tenho aqui um dado, a China tem um total de mais de 2.000 embarcações de porte para transportar a sua carga. Isso é fundamental. No Brasil, nós temos apenas funcionando 5 empresas de cabotagem. Para longo curso, não temos praticamente nada. Nós temos 5 empresas de cabotagem e a principal nada mais é do que a transportadora de gás e líquidos da Petrobras. Então, nós temos realmente nossos portos são mais portos de importação e portos de exportação. Se vocês forem observar, a questão da cabotagem brasileira não funciona bem. Aí há um projeto que também foi aqui já mencionado, que é o projeto de lei conhecido como da BR do Mar, é o PL 4199 de 2020. Ele tem alguns aspectos positivos, que é no sentido da facilitação, eu diria para um curto e médio prazo, a facilitação da utilização de cascos de embarcações estrangeiras na cabotagem brasileira, que desde o período Vargas sempre foi algo reservado para as empresas brasileiras, que são muito poucas, os fretes são altos e os barcos são antigos, em média, então funciona mal. Talvez essa seja uma das poucas coisas que eu concorde com o governo atual. Não sou político, mas penso que a gestão não é boa, mas a parte do projeto da BR do Mar é razoável, desde que se tenha uma preservação dos níveis mínimos de direitos trabalhistas com equiparação das embarcações que aqui trafeguem com as embarcações nacionais. Senão, as restantes empresas brasileiras terão que fechar, porque o custo de mão de obra é um item relevante na composição de preço dessas empresas. Esse é um ponto importante. Outra questão importante é que, apesar de nós termos tido problemas sérios de corrupção, houve, alguns anos atrás, um esforço no sentido de recriar uma indústria naval brasileira. Aqui em Pernambuco, por exemplo, nós teríamos dois estaleiros, o maior, o Atlântico Sul. Estão fechados, as empresas em recuperação judicial, e tudo leva a crer que venham a falir. Evidentemente que, no começo, haveria dificuldades grandes na implantação dessas unidades industriais, porque seria muito mais barato adquirir embarcações na Coreia, na China, no Japão, do que produzir no Brasil. Mas se a China, por exemplo, tivesse seguido esse caminho, não era a potência que é hoje. Nós temos hoje, eu penso que uma precoce abertura de mercado, lá e vem do Fernando Henrique Cardoso, e que reduziu nossas barreiras alfandegárias, reduziu nosso sistema de proteção com a adoção da regra da OMC, quase como um índio na época do descobrimento, querendo viver ou conviver ou lidar em pé de igualdade com os conquistadores europeus. Eu penso que nós não nos demos bem. O resultado disso é um processo muito forte de desindustrialização. Como as indústrias brasileiras, ou as indústrias, ao menos implantadas em território nacional, têm condições de concorrer com as grandes indústrias asiáticas, europeias, americanas ou japonesas. Não tem condições. Então, eu tenho uma visão talvez antiga, às vezes alguns colegas meus de faculdade dizem que eu sou em economia quase um dinossauro, e eu sou feliz com isso. Eu penso que nós deveríamos ter um mecanismo maior de proteção da indústria nacional, indústria no sentido amplo, do setor empresarial nacional, para termos condições de crescer, sob pena de virarmos cada vez mais meros apêndices das grandes economias, como a americana, japonesa,
chinesa e tantas outras. A integração é importante, mas a integração assegurando a possibilidade de crescimento das economias menores. O setor de energia elétrica foi bem explorado pelo expositor chinês. Para mim, é muito preocupante. Inclusive, o projeto de desestatização, de alienação da Eletrobras, é um projeto no qual o adquirente, no leilão, não vai repassar qualquer valor para o Estado brasileiro. Ele apenas vai fazer um aporte de capital para se tornar acionista controlador da empresa, de qual ele vai ter o controle societário. E o controle da Eletrobras será adquirido nesse sistema por um custo muito mais barato do que o patrimônio que ele está adquirindo. É algo semelhante ao que nós constatamos quando houve a privatização da Vale, que daria aqui um seminário imenso para falar sobre os erros, vícios, equívocos da privatização da Vale. Mas eu acho que é importante essa integração do Brasil com a China, é importante os investimentos que sejam, como mencionado aqui, investimentos mais de longo prazo, sem que o Brasil perca a condição de protagonista. O que eu vejo, a minha grande preocupação em relação às integrações internacionais, hoje a integração maior é com a China, é exatamente com a perda de controle sobre elementos essenciais de preservação da nossa soberania. E infraestrutura, incluindo aí transportes, energia, portos, aeroportos, é algo fundamental para a preservação da, eu diria, soberania, mesmo com as atenuações da soberania no conceito de globalização, que nós devemos ter. Eu acho que o Brasil deve se integrar, essa ampliação, nós não devemos ser apenas uma peça de xadrez nessa nova rota da China. Nós podemos ser um parceiro relevante com a China, com uma situação que seja de conveniência para as duas partes. Nós não sejamos apenas exportadores de carne, soja e outros produtos dessa ordem, e importadores de produtos industrializados, e que tenhamos as nossas usinas hidrelétricas, as nossas centrais de distribuição de correspondência, portos e aeroportos nas mãos dessas empresas. Então, eu acho que eu funciono meio como contraponto, mas a minha posição é essa, que nós devemos não ser entusiastas juvenis de uma integração. Nós devemos ter eu diria, a visão de um ancião sobre o risco da integração aberta demais com qualquer país. Eu sou de uma geração que hostilizava muito o modelo norte-americano, mas todo império é império. Quem lê O Príncipe é um livro muito duro, mas é muito verdadeiro, de Maquiavel, sabe que qualquer grande império não é entidade filantrópica, é um grande império. Então, na relação de um grande e respeitoso império como a China, o Brasil deve ter uma posição de parceiro, mas com uma respeitosa cautela. É isso que tenho a dizer. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Cavalcante. Enfim, passamos a palavra agora ao último debatedor, que é o senhor Chen Litong. Chen Litong, por favor, a palavra é sua. The floor is yours. Pergunto se o Chen está nos escutando.
The floor is yours, Chen. Yes. Oh, thank you. Ok, muito obrigado. Irmão, eu sou um advogado e o nosso tópico é sobre infraestrutura. Então, naturalmente, eu conectaria a infraestrutura com o direito. E qual é a melhor conexão em termos de infraestrutura e direito? Eu tenho alguns planos a detalhar aqui. A infraestrutura, para construir uma infraestrutura, isso geraria muito óxido de carbono. Isso resultaria em muitas emissões e muita poluição. Não só na China, como no Brasil também. Pior ainda é a solução. A solução seria o compliance do carbono. Conception could be quite new. Essa concepção pode ser bem nova para muitos de vocês. No entanto, a compliance de carbono é uma metodologia Emission and pollution para conter as emissões e a poluição para evitar o aquecimento global. Isso, o aquecimento global pode se tornar cada vez menor e até um grau que seja aceitável para todos que vivem na Terra. For carbon compliance, então, para o compliance do carbono, a China montou algumas metas ou alguns prazos, tasks. One task ou algumas tarefas. Uma tarefa emission peak. É sobre o pico de emissões. O pico de emissões significa em algum horário ou algum período, a emissão de óxido de carbono e outros gases podem ser controlados até um patamar que possa, ou até um grau onde esses gases de carbono podem ser atingidos em seu mais alto nível, que a gente chama de pico de emissão. E a China definiu esse prazo até 2030. Isso significa que até 2030, as emissões dentro da China vão atingir seu pico nos pontos mais altos. The emission would get down. E depois de chegar nesse ponto, as emissões cairiam. Phrase. Há uma outra expressão que a gente chama de compliance de carbono, que é a neutralidade de carbono. Como é que o que significa neutralidade de carbono? Significa que todas as emissões, por exemplo, da China, seriam neutralizadas até o ponto de não ter nenhuma emissão. É muito difícil imaginar como um país pode viver sem essas emissões. Certamente é muito mais difícil imaginar com todas as formas técnicas de reduzirmos essas emissões ou reduzir a um ponto que não apareceria nenhuma emissão, que a gente chama de neutralidade de carbono. Existem várias formas, por exemplo, retirando ou usando uma tecnologia de última geração para a redução dessa emissão, ou você pode plantar árvores ou muitas árvores, ou muitas árvores podem neutralizar o efeito das emissões de óxido de carbono.
A China estipulou um prazo para a neutralidade de carbono até 2060. Então, o que os advogados podem fazer nesse sentido? Qual é o trabalho de compliance dos advogados com nossos clientes? Nós temos muito trabalho a fazer. Primeiro de tudo, nós teríamos que pedir aos nossos clientes que obedecessem às leis em relação à produção e emissão para ampliar a eficiência dos combustíveis e da energia. Para isso, eles reduziriam a sua poluição e suas emissões. Como efeito disso, a China atenderia às metas do pico de emissão para atingir a neutralidade de carbono até 2060. É isso que os advogados podem fazer. Pedir que os clientes, ou obrigar que os clientes continuem controlando suas emissões para atingirem as metas que os clientes devem obedecer a diferentes tipos de leis. Essa é a tarefa número 1. A tarefa número 2, a gente pode pedir ou obrigar nossos clientes que assinem um tratado de carbono. E o que é um tratado de carbono? Se você emitir menos do que você usar, a emissão vai ser descontada naquele ano. Isso vai resultar em alguma quantia, de acordo com esse tratado. Assim, nós ajudaríamos nossos clientes a estarem em conformidade com a lei para passar suas certificações por algumas agências de certificação, e eles teriam esse certificado. Para isso, eles poderiam negociar essas emissões para poder reduzir até o ano do prazo. Isso que é o tratado de carbono, essa é a tarefa número 2. A tarefa número 3 seria que a gente obrigasse nossos clientes que entrassem em conformidade com a lei chinesa para atingir as metas do pico de emissão e de neutralidade de carbono, e nós teríamos também que preparar nossos clientes com os requisitos das jurisdições estrangeiras. Por exemplo, as exigências de países europeus, porque algumas economias têm bilhões investidos no mercado doméstico. Então, para atingir o mercado internacional, eles teriam que não só atender a essas exigências da China, mas também as exigências de outras jurisdições, de outros países. Por exemplo, para uma empresa aérea, como a Air China, durante um período, elas teriam que atender os requisitos não só da China, mas também as exigências de países europeus. E só assim eles vão poder voar para a Europa. Caso contrário, se você não obedecer às leis europeias, você vai ser impedida de voar para determinados países. Então, essa é a tarefa número 3, que a gente obrigaria os clientes a entrar em conformidade com essas leis e com as leis não chinesas também. Então, essa é a forma que eu estou apresentando hoje em relação à infraestrutura que está conectada ao direito, que a gente chama de compliance de carbono. E eu tenho certeza que há algumas exigências de compliance de carbono para as empresas brasileiras também. Eu tenho certeza que o Brasil também tem estipulado seus próprios prazos para os picos de emissão e para a neutralidade de carbono. E com países em desenvolvimento, nós podemos chegar a um acordo para ajudar as economias, não só nos seus próprios países, mas também a atender essas exigências de outros países. É isso que eu gostaria de dizer hoje. Obrigado.
Muito obrigado. Enfim, professor Chen Tong, as suas considerações foram muito úteis, muito específicas e acho que dão uma luz importante sobre os caminhos possíveis a serem seguidos. Passamos agora à fase de debates e perguntas. Na verdade, temos aqui apenas 2 perguntas da sessão perguntas e respostas do Zoom. Eu vou passar a primeira delas. No mundo pós-pandemia, a nova rota da seda deve ser para o século XXI o mesmo peso, deve ter para o século XXI o mesmo peso que o Plano Marshall teve no século XX. Apesar de não ter sido criada antes da crise sanitária, a iniciativa chinesa de investir fortemente em infraestrutura no mundo tem o potencial de mudar o equilíbrio de forças geopolíticas, criando um novo modelo global. A exemplo do que aconteceu no pós-guerra com os Estados Unidos, essa é a pergunta básica. Evidentemente, não é, me permito franquear a palavra, mas antes disso usarei aqui o meu limitado poder de moderador de dar algum palpite a respeito. Evidentemente, muito tem sido comparado a Belt and Road Initiative ao Plano Marshall norte-americano em 1945. Só que, na verdade, o Plano Marshall tinha um viés essencialmente político-estratégico, ou político, essencialmente, naquele momento. E o quanto que o Belt and Road Initiative, embora tenha um substrato, uma base, digamos assim, política, o propósito específico do Belt and Road Initiative é criar uma maior conectividade da China com o restante das economias do mundo, em particular as economias do mundo em desenvolvimento, que têm uma maior demanda por investimentos, ao contrário do Plano Marshall, que surgiu ao final da Segunda Guerra, quando ficou claro que o mundo estava dividido entre 2 grandes polos de poder, os Estados Unidos e a União Soviética. E havia também a questão de que o mundo ocidental, em particular a Europa, e, embora não esteja no Ocidente, também a questão do Japão, estavam destruídos porque haviam sido teatros de operação da Segunda Guerra Mundial. Então, nesse sentido, o Plano Marshall tinha um objetivo fundamental, que era o de rearmar, digamos assim, rearmar no sentido de recompor o Ocidente para aquilo para o enfrentamento que logo a seguir se colocou contra a União Soviética e o Bloco Socialista. Na verdade, o Plano Marshall foi uma jogada geoestratégica, muito mais do que um plano econômico, embora a recuperação econômica da Europa Ocidental e do Japão tenha sido fundamental para o desenvolvimento da chamada Guerra Fria. Mas havia uma diferença fundamental na década de 40 e 50, como nos anos de hoje. Na década de 40 e 50, durante a Guerra Fria, havia uma polarização entre Estados Unidos e União Soviética e seus blocos, de um lado, mas não havia qualquer tipo de cooperação entre Estados Unidos e União Soviética, a não ser aqueles entendimentos que as 2 superpotências faziam para assegurar-se, digamos assim, do seu status de superpotência. Hoje em dia, por exemplo, pergunta-se se Estados Unidos e China estão criando uma nova Guerra Fria. A minha percepção é que não, porque Estados Unidos e China têm uma enorme cooperação no campo econômico, comercial, financeiro e tecnológico. Boa parte das grandes empresas high-tech norte-americanas tem a sua plataforma manufatureira na China. E a China, por seu turno, é a maior investidora, sobretudo através da compra de bonds do Tesouro Americano, é a maior investidora estrangeira nos Estados Unidos. E os Estados Unidos também é o maior investidor estrangeiro na China. Portanto, eu vejo, no caso, embora possa ter algumas semelhanças formais, que a nova Rota da Seda não é um novo Plano Marshall. Não tem esse sentido. Mas, enfim, apenas franqueia a palavra para quem queira dar as suas opiniões. Se alguém quiser fazer uso da palavra, é bem-vindo. Eu sugiro apenas que seja extremamente breve para que possamos nos enquadrar dentro do tempo que nos foi atribuído. 3 minutos para cada pessoa. A palavra está franqueada. Well, this is Henry. I assume. Bom, aqui é o Henry.
a iniciativa da China como algo ambicioso, esse plano Marshall, Belt and Road Initiative. na verdade, a iniciativa Belt and Road, a China está fazendo negócio com parceiros de negócio. Com certeza, isso inclui a construção de infraestrutura, Transactions. transações. China is, Mas eu não creio que economicamente a China seja enorme para ter um papel como o plano Marshall. Em resumo, eu acho que não há essa similaridade entre a China e o plano Marshall. Muito obrigado. Muito obrigado. Tenho aqui uma outra pergunta que diz o seguinte: temos uma frase na China que fala mais ou menos de uma ideia de infraestrutura sendo a essência do desenvolvimento de uma nação. A minha pergunta é: as rodadas dos governos brasileiros, que sabemos muitas vezes cada um tem o seu próprio princípio de governança, afetariam o andamento de projetos de investimentos no Brasil? Como se resolve isso? Bom, a primeira questão que me vem à mente que já mencionei aqui, é a questão de que nós temos que fazer o nosso dever de casa. Nós temos que ter uma estratégia de longo prazo do Brasil para a China. Não se trata apenas de utilizar momentos, quer dizer, conjunturas de mercado para tratar de ganhar o máximo possível de dinheiro, sem a percepção de que isso pode levar, digamos assim, a outro. Esse tipo de questão pode ter uma validade no tempo e no espaço. A própria China já percebeu isso. O seu modelo de desenvolvimento foi muito baseado em uma pesada política de investimentos, estrangeiros, inclusive, e o uso das exportações como locomotiva do crescimento chinês. Muito bem, isso fez com que a economia chinesa passasse a depender muito do desempenho da performance da economia mundial. E isso ainda eu morava lá nessa época, quando a Chinese Academy of Social Sciences estava pensando em novos modelos de desenvolvimento que fossem mais resistentes a eventuais flutuações na economia internacional. E um deles era justamente de voltar a fortalecer o mercado interno e, enfim, eliminar as distorções de matéria de concentração de renda que surgiram com o desenvolvimento, sobretudo da costa e dos grandes centros urbanos. Isso é um dado, digamos assim, relevante a ter em mente. E, do nosso lado, nós precisamos ter uma estratégia mais coerente e mais de longo prazo para as nossas relações internacionais como um todo, mas, em particular, as nossas relações com o nosso principal parceiro comercial, que é a China, hoje. A propósito, me permitam um comercial, o Conselho Empresarial Brasil-China, há um ano atrás, editou esse livro, que é Bases para uma Estratégia de Longo Prazo das Relações do Brasil com a China. Isso é extremamente importante porque leva ao fato de que as nossas relações com a China têm um lado, digamos assim, chinês, mas tem um lado que é muito mais importante para nós, que é saber o que a gente quer da China, saber o que se pode cooperar com a China e onde não há possibilidade de uma cooperação com a China. Isso é muito importante do nosso lado. Devo também acrescentar algo que já foi mencionado aqui, que é a questão do grau de abertura da economia brasileira, maior ou menor. A economia brasileira teve um relativamente bem-sucedido processo de industrialização que foi baseado em protecionismo, quer dizer, criou-se uma muralha tarifária e não tarifária para proteger o mercado brasileiro das importações do exterior, a reserva de mercado, inclusive a última tentativa de reserva de mercado, que, aliás, foi desastrosa, foi na área do setor de informática, e subsídios. E, para isso, foi criado o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, hoje Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social.
Esse processo funcionou no primeiro momento, mas ele contribuiu amplamente para a perda progressiva da competitividade internacional da economia brasileira. E hoje, enfim, falar em protecionismo no Brasil é condenar o Brasil a ser, digamos assim, uma economia extremamente periférica. E o nosso desafio é inserir a economia brasileira na economia internacional da melhor maneira possível. E, evidentemente, se a gente quer exportar mais, diversificar nossas exportações, nós precisamos importar mais e diversificar as nossas importações. Essa é a minha percepção, mas, de qualquer maneira, a palavra está aberta para quem queira dar a sua opinião, o seu comentário. Muito rapidamente, eu penso que cabe ao Brasil, né, como Estado, o planejamento de longo prazo e ter instituições e instrumentos que nos permitam planejar no longo prazo, porque a partir de um planejamento do país, nós conseguimos buscar as parcerias que nos permitem ir mais longe. Então, quando nós pensamos em planejamento decenal de energia, o nosso plano de logística integrada, o Brasil tem alguma dificuldade, sim, histórica de planejar um longo prazo e nós, infelizmente, eu acho que, por exemplo, nós estamos fazendo um debate sobre reforma administrativa, que é um debate menor do que merecia ser. Ele está muito mais voltado a um debate sobre a questão de servidores e remuneração, quando nós deveríamos estar pensando instituições para o século XXI e, portanto, locais em que nós possamos efetivamente ter esse planejamento de longo prazo, que é o que nos vai permitir avançar na nossa qualidade de ensino e, com isso, avançar no nosso parque tecnológico e, com isso, conseguirmos cada vez mais parcerias em setores cada vez mais diversos. Então, eu queria concordar com esse diagnóstico da dificuldade, também não é simples, reconhecer que não é simples, e reconhecer que o planejamento é um dever, né, de cada Estado, e a partir desse planejamento, as parcerias são muito bem-vindas. Muito obrigado, professora Patrícia. Eu gostaria de complementar os seus comentários com o fato de que, enfim, planejamento no Brasil já é, digamos assim, bastante desenvolvido do que diz respeito à existência de planejamento, de planos de desenvolvimento, PND, PAEG, plano de metas. Nós vivemos ao longo do último meio século uma enxurrada de planos, muitas vezes, às vezes, inclusive, incompatíveis entre si. Mas, de qualquer maneira, sempre houve esse esforço de planejamento que é louvável em si. Agora, o grande problema do nosso planejamento é que ele acaba sendo um discurso sobre os fins, fazer do Brasil um país desenvolvido, e não um discurso sobre os meios. E se nós não temos um discurso sobre os meios, que por definição é muito mais árido do que o discurso sobre os fins, todo mundo está de acordo, fazer do país um país desenvolvido, próspero, e que o desenvolvimento brasileiro seja inclusivo e justo, e promova a justiça social. Agora, o problema é fazer um discurso sobre os meios. E muitas vezes a gente cria meios que são incompatíveis com os fins, porque por razões, digamos assim, talvez populistas ou não, enfim. Mas esse, digamos assim, é o grande desafio que nós temos, é fazer um discurso sobre os meios e não sobre os fins. A palavra está aberta novamente e nós temos já poucos minutos pela frente, de modo que, enfim, convido a todos a que queiram se manifestar, que o façam. Senhor embaixador, vou fazer só uma pequena digressão a partir do comentário da professora sobre o tal projeto da reforma administrativa. Inclusive, tive a oportunidade de escrever um livro sobre ele e participei como convidado na Comissão Especial e na Comissão de Constituição e Justiça. Na verdade, o grande problema desse projeto é que não era um projeto de reforma administrativa, era um projeto de desconstrução da administração, com a volta ao período de que a maioria dos cargos não se exigiria técnica, mas apadrinhamento,
decidiram de livre nomeação, a privatização da administração pública e o que remanesceu após agora a comissão especial, que foi contratos temporários de 10 anos, que é uma aberração, e a privatização de quase toda a administração, a possibilidade, com exceção das atividades exclusivas do Estado. Só essa observação. Obrigado, professor. Mais algum comentário? Okay, I Pergunta have aqui, some comments. perdão. Please. In terms of Tiago. first question, my share plan. First, Minha primeira pergunta. Surely, Eu acho que a iniciativa Belt and Road é diferente do plano Shell. CTG Berlin, as a company, E to como uma empresa, Belt and Road Initiative, essa iniciativa Belt and Road, our aim is to nosso objetivo é construir in Brazil, geração de energia robusta make a great effort e preservar também. Nós estamos fazendo um grande esforço in China para integrar a experiência que ganhamos na China e tentar ajudar in Brazil a modernização através disso in e the preservar as hidrelétricas, most of them is more than porque no 50 último século, a maior parte dessas hidrelétricas tem mais de 60 anos. Como vocês sabem, uma máquina After só that, pode durar por cerca de 40 a 60 anos. Depois desse período, ela precisa de uma modernização. this is mutual Portanto, supplementary. I think this is that's why há necessidade para uma cooperação suplementar e mútua, to help this complementando a nossa experiência e I think perícia na modernização desses setores. It's commercial. Creio que há um grande problema It has no nessa questão, relationship with political. pois, bom, a China não temos nenhuma relação política nesse âmbito. Some transformation, reform. Estou feliz em ver transformações Either nas reformas brasileiras the taxi, que simplificam taxation, or a some, taxação provide more opportunity. das privatizações e promovendo mais união nos Is a setores. long-term investor. Sim, We é have- com certeza um investimento de longo prazo. Our plan is a long-term plan. We don't Nosso plano é um plano de longo prazo. just to earn some money then go back. Nós não queremos somente ganhar dinheiro e ir embora. Right now, Temos um plano de longo prazo look at the new opportunity. You know, after e queremos olhar a novas oportunidades. Temos um desenvolvimento rápido no Brasil nos últimos anos. energy, Nos tornamos o segundo maior produtor de energia in Brazil. But no we Brasil, have an ambitious plan to mas temos um plano ambicioso different business de investir to em contribute diferentes negócios a longo prazo, sector to make contribuir the para generation reliable, o setor de geração de energia to que seja mais more experience confiável e integrar mais experiências, to adopt here. I think it will porque o que aprendemos na China podemos adotar aqui. confident to E uma cooperação entre os dois lados, realmente. Estou bastante confiante com relação a isso. O professor falou sobre o crescimento de cidades, da CTG, perdão. In 2020,
e das inter-relações para 2020. Nós já alcançamos essa meta. O Grupo CTG é uma grande empresa e criamos metas ambiciosas. No Grupo CTG, nós iremos alcançar um pico em alguns anos de desenvolvimento. Até 2030, iremos alcançar grandes metas. Então, acho que esses são os meus comentários com relação a essa pergunta. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Zhao, pelos seus comentários. Nós estamos chegando ao final do nosso evento, tá, que foi muito útil, enfim, pelo menos para mim foi muito útil. E eu tinha um comentário final a fazer sobre isso, que é a questão que já foi mencionada aqui, eu próprio já mencionei, que é a questão de ter uma estratégia de longo prazo, que já foi. Na verdade, nós não estamos administrando conjunturas, nós não estamos administrando hoje ou amanhã, estamos administrando os próximos anos e a próxima geração, digamos assim, de chineses e de brasileiros. No início do ano que vem vai ter uma reunião de alto nível da chamada COSBAN, Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação, que busca definir, digamos assim, os parâmetros estratégicos da cooperação Brasil-China. Isso é uma oportunidade ímpar para que o lado brasileiro saiba definir com clareza o que ele pretende na sua relação com a China. E isso me faz ocorrer um pensamento, enfim, nos anos em que fui embaixador na China, de 2004 a 2008, e posteriormente que fui, como ainda sou presidente do Conselho Empresarial Brasil-China, a minha percepção em todos os contatos e negociações que tive com a parte chinesa foi de que, nos encontros que nós tínhamos entre brasileiros e chineses, eu percebia que os chineses tinham uma ideia muito clara do que eles queriam do Brasil, do que poderiam obter do Brasil, do que não poderiam obter do Brasil. E do lado brasileiro, infelizmente, a nossa percepção dos nossos objetivos na relação com a China eram menos claras, digamos assim. Então, eu acho que do nosso lado, do lado brasileiro, é importante que a gente defina o que a gente quer, qual é a nossa estratégia para as relações com a China, que têm sido muito profícuas e muito positivas ao longo dos últimos anos. Tanto é que hoje a China é o nosso principal parceiro comercial, enfim, e em termos de fluxo, na década dos últimos 10 anos, tem sido o principal investidor externo. E se a gente analisar os investimentos chineses no Brasil, como já foi apontado tanto pelo Zhao como pelo Chen, são investimentos de longo prazo, não são investimentos especulativos, não são aproveitando conjunturas em que ativos brasileiros estejam momentaneamente mais baratos para que se investir. Inclusive, na própria política chinesa já se verifica que há hoje regras mais específicas, mais estritas para o investimento chinês no exterior, para que esse investimento não seja apenas uma mera especulação, e sim se traduza numa vinculação, numa maior conectividade da economia chinesa com o restante da economia mundial. E, nesse sentido, o Brasil tem um papel importante a desempenhar, desde que nós, brasileiros, saibamos definir esse papel e os meios, os instrumentos, as ferramentas necessárias para implementá-los. Era isso o comentário que eu tinha a fazer e agradeço mais uma vez a participação de todos e agradeço em particular à Fundação Getúlio Vargas, à FGV Direito Rio, pela essa oportunidade de ter esse encontro entre brasileiros e chineses, numa relação que é extremamente útil tanto para o Brasil como para a China. Muito obrigado a todos. Obrigada. Obrigado. Vai.